Oi, gente, bem-vindos ao primeiro dia da leitura coletiva de Sem Fim, Rasgando o Véu entre os Dois Mundos, o segundo livro da série Sem Fim. Hoje nós vamos falar dos 3 primeiros capítulos de Rasgando o Véu entre os Dois Mundos, que é um livro onde pequeno, né? Ele é pequenininho, esse livro ele tem 16 capítulos, onde eu conto como é ser sensitiva. Como é ser sensitiva? Gente, não é fácil. Não é fácil você sentir o que o outro sente, captar essa energia. Muitas vezes são pessoas que eu não conheço, mas que eu olho e sinto que está acontecendo, sinto que não tem uma coisa boa ali. Eu aprendi, né, como eu falei na outra leitura coletiva, tudo que eu fui aprendendo foi junto com ele, né, durante a minha história com ele. Mas eu tive também, como qualquer pessoa normal, né, dúvidas e também algumas coisas que eu fiz como testes porque eu não entendia. Eu comecei a perceber coisas diferentes em mim quando eu estava na escola no São Vicente de Paulo, né, assim, naquele período que eu falei que eu troquei de escola, né, eu saí do Abel e fui para lá, quando eu conheci o Eduardo, meu primeiro namorado. Aquela época foi justamente um tempo assim que eu comecei a ver que eu tinha dons. Porque eu não sabia, mas eu tinha. E eu e a minha irmã, né, a gente de noite, o que acontece? Nessa escola, os lugares não eram marcados, assim como no Abel. No São Vicente, você chegava e sentava livremente na sala, em qualquer lugar. E eu deitava à noite com a minha irmã, eu fechava os meus olhos, me concentrava, eu conseguia ver onde todo mundo ia sentar no outro dia. E eu falava, eu vou sentar na fileira tal, na carteira tal, fulano na minha frente, fulano atrás de mim, fulano do meu lado, fulano... Eu conseguia mapear a sala e eu nunca errava. Então aquilo começou a se tornar uma coisa rotineira, a gente fazia brincando. Eu também percebi naquela época essa questão de que eu conseguia ver antes algumas coisas que na época, que assim, contando, parece bobo, mas era o início, né, do entendimento de que alguma coisa eu podia fazer diferente. Então, um dia eu estava na sala de aula, bem no iniciozinho daquele ano, no São Vicente, e o professor fez a chamada. Quando ele fez, ele falou: Eduardo, o pessoal faltou, porque é aquela coisa, né, você não respondeu presente, todo mundo responde faltou, né. E aí, no que o professor foi, né, que o pessoal falou faltou, eu falei assim, ele tá chegando. E aí, nesse momento que eu falei isso, né, passou assim, acho que umas coisas assim de uns 15, 20 segundos, simplesmente ele abriu a porta da sala de aula. E aí o que estava na minha frente, ele olhou pra trás, tipo assim, como que você sabia disso? E eu fiquei quieta. Se fosse hoje, beleza, você poderia ter visto lá pelo Instagram, a pessoa postou, cheguei atrasado, hashtag tô atrasado. Ou sabe, você vindo no caminho pra escola, sabe, qualquer coisa. Mas a verdade é que naquela época não tinha nada disso, então fui eu mesmo. Eu estava ali na sala de aula e simplesmente eu senti. E aí eu comecei a perceber que eu podia fazer isso também. Daí eu pensava assim, amanhã ele vai chegar atrasado, amanhã ele vai chegar no horário, amanhã ele vai chegar mais cedo, eu vou chegar, ele já vai estar lá. E aí eu comecei a ver que eu acertava. Nessa época também, abri uma loja na Moreira da César, ali Garaí no Cinema 1, que ele era esotérica. Era cheia de pêndulos, cheia de cristais, sabe? Eu nunca tinha entrado numa loja assim, até aquele dia. E assim, me chamou muita atenção, eu fiquei meio fascinada, sabe? E aí 2 amigas minhas estavam comigo, elas entraram, começaram a mexer em tudo, falando aquilo tudo. Só que aí o dono da loja, ele falou assim pra mim, você sabia que você tem uma aura linda? Aí eu olhei pra ele, tipo assim, não sei nem o que é isso. Aí ele foi, né, explicou, né, o que era, né, que é aquela luz que estava em volta, uma coisa assim, ele me explicou mais ou menos.
E aí ele falou pra mim, posso fazer um teste com você? Eu falei, pode. Aí ele pediu pra eu segurar um pêndulo, tinha uns pêndulos assim, né? Ele colocou assim, falou pra eu colocar energizasse minha mão e colocasse perto. Quando eu fiz assim pros pêndulos, que estavam todos parados, eles começaram a se mover. Mas se moveram em alta velocidade. E eu fiquei assim, sabe, assustada, porque as minhas amigas, elas faziam também, não acontecia nada. E eu fazia assim, e eles começavam a rodar, sabe? E eu falei, meu Deus, o que é isso? Hoje, eu trabalho com a mesa quântica com os pêndulos, né? E eles me respondem. Então, assim, na verdade, você acredita que só agora que eu tô falando aqui no vídeo pra vocês que eu liguei ao pêndulo da mesa quântica, por exemplo. E aquele dia eu fiquei assim muito encantada. E eu cheguei em casa e eu contei pra minha mãe. E aí foi que ela sentou pra conversar comigo e falou que não era pra ficar fazendo essas coisas, de ficar adivinhando quem vai na sala, quem não vai estar na coisa, o que vai acontecer na festa, se vai dar uma coisa certa ou vai dar errado, que não era pra fazer isso. E que muito menos que eu usasse isso algum dia pra ganhar dinheiro ou pra falar as coisas para as pessoas. A minha mãe, ela me preparou muito. Ela foi uma grande amiga, uma grande companheira, sabe? E um pouquinho mais à frente, falando com a Mabel, vocês vão entender por quê. Que ela me apoiou dessa forma. E ela, sabe, ela veio realmente preparada para me receber desse jeito que eu sou e cuidar dessa parte espiritual que eu tenho, entendeu? Não é que a gente fosse perfeitas, não. A gente teve muitos problemas, a gente brigava muito, como qualquer mãe e filho. Mas a gente tinha essa conexão muito forte com esse lado espiritual. A minha mãe, ela foi muito importante para mim. Nesses 3 primeiros capítulos de hoje, eu também escolhi, eu começo a contar sobre as premonições que eu tenho, as premonições de quem vai partir e como elas acontecem. E eu escolhi como primeiro relato um que vocês já conhecem, que é o do pai do Felipe, que está em Sim Fim, a história real de Felipe e Juliana. Gente, isso é uma coisa muito difícil para mim, essa questão da premonição, na questão do que vai acontecer com a morte, porque o que acontece comigo é que eu vejo a despedida nos olhos da pessoa. Eu olho para a pessoa e eu vejo sinto que o fluido vital dela está encerrando, e é como se uma onda magnética passasse dos olhos dela para minha e retornasse, e ali eu sinto a despedida. Eu sei que ela está se despedindo, então eu não entro no hospital, é uma coisa que eu não faço, não gosto. Eu evito o máximo, quando eu vou, eu fico o mais surpresa possível de olho fechado, não gosto de olhar para as pessoas, porque infelizmente, eu digo infelizmente, gente, porque por mais que eu saiba disso tudo, eu ainda sinto, não vou dizer que eu não sinto, que é difícil para mim olhar. E aí eu olho pra pessoa, ela tá ali no hospital, tá todo mundo torcendo que ela vai ficar boa, e eu olho e já sei que ela não vai ficar. Ou eu vejo uma foto e que ampliou de uma forma que eu já vejo até foto, eu sei que tá acabando pra pessoa. E isso é muito complicado, é muito difícil. Porque isso não acontece só com pessoas que eu não conheço. Que eu conheço, ela acontece também com pessoas que eu não conheço. A cada vez está ficando maior o dom, a minha espiritualidade está se abrindo cada dia mais. Mas eu também sinto que cada dia eu tô mais preparada para isso, entendeu? Mas tem horas que eu ainda fico, com relação ao hospital, eu realmente tenho ainda uma certa barreira. Eu fico muito emocionada quando eu entro, e então eu prefiro, se eu puder evitar, eu evito o máximo, entendeu? E no decorrer dessa LC, respondendo as perguntas de vocês vão entender mais como é isso tudo, tá bom? Um beijo!